Bom dia. Hoje se completam 104 anos da Revolução Russa. Foi a primeira revolução da história que não só mudou o modo de produção vigente, transformou o modo de produção, como eliminou a propriedade privada dos meios de produção, que é uma diferença muito importante em relação à Revolução Francesa do século XVIII, que foi um marco na história também, mas significou a eliminação do Estado e da monarquia feudal francesa. A Revolução Russa foi um avanço em relação a isso, porque criou o primeiro Estado operário da história da humanidade. Por isso, saudamos a liderança de Lenin, de Trotsky, do Partido Bolchevique. Saudamos a criação dos soviets, que foram criados em 1905 na Rússia, uma criação da classe operária russa, que são verdadeiros órgãos do poder popular, do poder operário, que deixaram um ensinamento imenso para a classe trabalhadora mundial. Os fatos que vieram depois provocaram uma degeneração do Estado operário, mas de maneira nenhuma reduz a importância histórica e a experiência concreta de construção de um governo e de um Estado operário. Isso aí calou fundo na história e na memória, na experiência das massas do mundo todo. Hoje, a experiência do Estado Operário Soviético ela está vigente. A história não é linear, mas é aquilo que ocorreu em outubro de 1917 na Rússia, que repercutiu no mundo todo, serviu de exemplo para toda a classe operária mundial. Tudo aquilo ali segue vigente, influenciando os povos do mundo, né? A proposta, a linha política de integração de povos, nações, que foi colocada pela construção da União Soviética, ela segue efetivamente vigente, que são ensinamentos, né? E é uma necessidade da história a integração sob a direção da classe trabalhadora, da classe operária. E na Rússia hoje, que é uma Rússia de base soviética, isso também, a experiência do Estado Operário Soviético, ela permanece vigente, com todo o retrocesso que ocorreu nos anos 90, né, cujas as origens são bem claras, né? A perestroika de Gorbachev, ela promoveu o desmonte do Estado Operário Soviético, da União Soviética, que já estava burocratizada, mas o Estado Operário é muito superior ao Estado capitalista, né, mesmo com toda a burocratização. Então, tudo que ocorreu ali nos anos 90 foi fruto de um trabalho de desconstrução interno, né, de alijar a classe trabalhadora cada vez mais das decisões, né, dentro do poder soviético, que era um poder burocratizado, né, e também de reduzir a intervenção soviética do Exército Vermelho. O Exército Vermelho que foi humilhado quando Gorbachev retirou as tropas do Afeganistão. Então não houve um dispositivo, nem do ponto de vista da classe operária, nem do ponto de vista das Forças Armadas soviéticas, do Exército Vermelho, de intervenção para impedir o fim da União Soviética. Mas a necessidade de integração está aí vigente. Hoje tem vários instrumentos de integração das ex-repúblicas soviéticas que servem de exemplo para o mundo, com a própria União Econômica Eurasiática, a própria Comunidade de Estados Independentes, que surgiu depois do fim formal da União Soviética, mostra que é uma necessidade a integração entre povos e nações. O imperialismo vai na contramão disso aí, né? O capitalismo na sua fase final, que é imperialista, e hoje a Rússia, a China, são ferramentas importantes, junto com outros países como Cuba, Vietnã, etc., são ferramentas importantes de combate à hegemonia imperialista. Portanto, a Revolução Russa ela calou fundo na história e permanece viva na memória e na ação, né? No pensamento e na ação e na luta de classes do mundo todo. Por isso que não é simplesmente um registro
da história, é um registro vivo, que está valendo hoje, servindo de exemplo para a classe trabalhadora mundial superar o regime de opressão, de exploração, da escravidão assalariada, da exploração da classe trabalhadora e construir uma nova sociedade, a sociedade socialista. Viva a Revolução Russa, viva o Partido Bolchevique, viva Lenin e Trotsky.